De volta com o CNN Agro News no ar e agora aqui no estúdio temos uma participação especial. Estou com a Fernanda, que já estava aqui com a gente, e com o André Guilmon, da Brasil Agro, a quem agradeço a participação. André, pegamos aqui você de surpresa num Breaking News, né? Vamos falar sobre vários assuntos, mas não tem como não começar pelos Estados Unidos, não é mesmo, Fernanda? Exatamente. Vamos falar como é que você enxerga essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, de que forma pode afetar, como você é especialista aí na área de grãos, né? Como é que pode afetar esse mercado especificamente para o Brasil? Bom, obrigado a todos pelo convite, é um prazer enorme e eu confesso para vocês que eu presenciei ao vivo aqui a correria dessas meninas, né, para colocar essa notícia. Mas acho que a palavra de ordem que a gente quer citar aqui, acho que é volatilidade. Isso tudo que a gente está vendo é muita volatilidade numa cadeia importante, que é o agronegócio brasileiro. Então, o produtor ou as empresas, elas têm que estar se preparando para operar nesse ciclo de volatilidade. Sem dúvida nenhuma, essa notícia que acaba de acontecer muda bastante a estrutura comercial de alguns países parceiros do Brasil, e o agronegócio brasileiro, em função da sua competitividade, a sua eficiência produtiva, ele tende a se beneficiar disso, né? Toda vez que você tem tarifas impostas de forma que não tem correlação direta com uma vantagem competitiva, elas trazem assimetria de mercado, né? E o que a gente está vendo é que o mercado ele vai convergir para um momento de simetria, não de assimetria, né? E é isso que a gente está vendo aqui hoje. Então, como que as empresas podem se beneficiar, como o produtor pode se beneficiar disso? É importante, quando a gente olha a cadeia da soja, a gente entender que o nosso preço da soja ele é composto por 3 componentes ou 3 derivadas, que nós estamos falando aqui do câmbio, a cotação do dólar, nós estamos falando aqui do preço da soja em Chicago e nós estamos falando aqui também do prêmio que a soja opera em relação aos portos a níveis mundiais. Então, o fundamental nisso é que essas mudanças repentinas, elas mudam o fluxo global de circulação de mercadoria, né? E isso afeta o prêmio. Acho que um pouco do que a gente ia explorar aqui no nosso bate-papo foi como a companhia, a Brasil Agro, acertou na estratégia o ano passado, exatamente em função dessa questão geopolítica que tinha no mercado. Quer dizer, nós estávamos vindo com uma tendência muito grande de instabilidade geopolítica, a empresa resolveu tomar a decisão de carregar grande parte dos seus volumes para o segundo semestre. E olha que tomar a decisão de carregar insumo ou carregar produto no momento de taxa de juro alta é uma conta complexa, né? Mas a gente fez a conta e entendeu que valia. Me perguntaram, será que vai ser o mesmo esse ano, André? Será que vai funcionar igual? Será que... eu acho que começa a ter novas pimentas no mercado, né? Sem dúvida nenhuma, a gente está vindo para uma super safra brasileira, o gargalo vai ser grande no primeiro semestre, né? Vai ser grande, a pressão por prêmio, sem dúvida nenhuma, ela diminui no primeiro semestre e a gente espera que isso no segundo semestre. Agora, para você, né, não tem receita do bolo, você sempre tem que fazer conta quanto é o seu custo de capital, quanto custa carregar e o que é mais eficiente para a sua indústria, para o seu negócio. André, e você está apontando aí quais são os agentes que influenciam o preço da soja, né? Você falou da super safra e eu não sei se essa estratégia para esse ano faz sentido, já que a gente vai ter esse volume tão grande, mas você havia comentado com a gente, o câmbio, por exemplo, é um fator muito determinante. Como é que a Brasil Agro está vendo? O que fez para essa temporada, né, para ter esse câmbio tão volátil? E aí a gente tem esse tipo de decisão que deixa tudo ainda mais complicado. Como é que vocês agem para garantir uma rentabilidade da empresa? Acho que o primeiro, voltando para dentro da cozinha, como eu sempre falo, é o produtor ou a empresa entender o seu custo de produção, né? Acho que esse é fundamental, né? Eu sempre copio uma frase que fala que lucro pequeno não quebra ninguém, né? Então, mas para saber se o lucro é pequeno ou é grande, você tem que ter noção bem clara de quanto é seu custo de produção. Então, a companhia, em função da sua tomada de decisão, através de uma orçamentação bem feita, ela define seu custo de produção e a gente define target, né, que é onde a gente vai buscar aqueles preços naquele mercado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse ano é exatamente isso que você falou. A gente definiu lá atrás o nosso orçamento do ano, definimos o target que a gente queria de câmbio, que era totalmente diferente do que está, Fernanda. Quando a gente estava definindo o orçamento em abril do ano passado, a gente estava com câmbio na casa de 5,80, né? Eu fui convencer o conselho de ter um câmbio, o conselho falou, André, o orçamento tem que ser $1,06. Aí a gente se viu que era muito difícil, mas a gente viu que tinha muita volatilidade no mercado e fomos tomando posição nisso. Então, a companhia hoje, ela tem uma posição de câmbio
bem vendida, a gente já fechou 65% da nossa soja e do nosso câmbio. A nossa soja não estava com esses preços atuais, nós fomos fechando soja aí na casa dos seus 10,70 e câmbio sim, a gente conseguiu fechar esses 60 e poucos por cento acima de R$6 o câmbio. Isso sem dúvida nenhuma é um fortalecimento para o nosso preço esse ano da soja. Agora, a palavra de ordem, gente, é volatilidade econômica, volatilidade geopolítica. A gente tem que estar bem alicerçados nas nossas análises de risco dentro da companhia e saber capturar esses momentos. Eu falo sempre... André... Desculpa, pode. Não, só terminando, eu falo sempre que para a gente crescer 1, 2, 3% a produtividade ao ano é um esforço hercúleo, né? Para aumentar 2, 3% da produtividade ao ano. E para perder 5, 10, 15% comercialmente é assim, é num piscar de olhos. Então é aí que está o dinheiro importante do produtor. E falando nesses acordos internacionais, a gente comentou que os países estão optando por isso. O Lula está lá na Índia, né, tentando fechar um acordo de prioridades entre os dois países. Para vocês que atuam com algodão, eu sei que tem uma parte bem pequena também de feijão, acho que não é o feijão que a Índia consome, mas assim, para o algodão isso vem a ser uma coisa importante, interessante, você vê uma perspectiva melhor para a empresa? Sem dúvida, eu acho que não só, eu vou complementar o feijão também. Sem dúvida nenhuma, a gente tem e a gente sabe que o grande motor do agronegócio brasileiro nos últimos anos foi o crescimento da renda per capita chinesa, que levou ao aumento do consumo de proteínas, que aumentou a necessidade de fornecimento de grãos para produzir essa proteína, né? Então, quando eu vi aqui um pouco o rearranjo que vocês tiveram que fazer para falar do setor de carnes, como é que o agronegócio se beneficia, né? A carne, principalmente a carne bovina, ela é o vetor de direcionamento de preço das outras cadeias de carne dentro do segmento. Então, acho que o agronegócio pode se beneficiar disso. Mas voltando na sua pergunta direta na Índia, sem dúvida nenhuma, a Índia passa a ser um player importante. Nós temos sim produção de feijão hoje direcionada para a Índia. A Índia é um concorrente direto no Brasil na produção de açúcar, né, que tem aí, a gente está vendo o setor sucroalcooleiro sofrendo bastante com o preço de açúcar. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem uma política classista, né, e olhando o dever do Estado, né, quando a gente está olhando o interesse da nação, sem dúvida nenhuma o agronegócio, pela sua competitividade natural, pode se beneficiar desses acordos. O algodão, em particular, a cadeia que você trouxe, o algodão cresceu muito a produção brasileira nos últimos anos. Nós saímos aí de 1,5 milhão de toneladas, fomos para 3 milhões de toneladas e estamos com uma indústria nacional praticamente estagnada, consumindo 700 mil toneladas. Então, assim, e faz 15 anos que a indústria nacional consome 700 mil toneladas de algodão. Ou seja, se não fosse o mercado interno, nós não teríamos como colocar tanto algodão produzido no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho do Itamaraty, da política internacional, é fundamental para a gente abrir porta para o agronegócio brasileiro.